galerinha, tudo bem? Estamos de novo aqui no auladê.com.br. Eu sou o professor Bira, professor de literatura. Gurizadinha, vem comigo aqui, ó. Olha só, nós vamos estudar literatura portuguesa hoje, tá? A gente vai voltar para os primórdios, o início. Só que hoje é só uma aula de introdução, ok? Cara, assim, ó, se tratando do trovadorismo, nós estamos falando de Idade Média, ok? Onde é que ele se insere, em que momento da Idade Média? É isso que nós vamos conversar hoje. Mais um detalhe. Essa questão de o início da literatura portuguesa está diretamente ligado à formação, à unificação de Portugal, ok? Então aqui, ó, datas, informações não são muito precisas, são discutíveis, ok? Passa para nós aí, produção. Olha só, o trovadorismo, a produção literária, ela está inserida, digamos assim, entre o século XII e o século XV. E a Idade Média é muito interessante, né? Ela é longa, ela começa teoricamente no século V e vai até o XV. E esses 5 séculos anteriores lá, por exemplo, o século I, quando nasceu o JC, né, o Jesus Cristo e tal, pois é, pessoal, ali já tem toda uma produção que não é regrada, na economia e na política, até mesmo religiosamente já tem uma constituição ali da Igreja Católica e tal, mas a gente não vai pegar essa parte, ok? Até porque essa parte o professor de História vai trabalhar com vocês, né? Mas notem, tudo a ver com aquilo que a gente mais ou menos mentaliza na Idade Média, né? Os grandes encontros na corte, né? As cantigas, as declamações, o Papa, né? A representação do clero e um rei, né, gurizada? Um rei que representa exatamente a monarquia e o Estado, né? A ordem máxima daquele local. Produção, passa para nós pelo obséquio, mais um toque. Contexto histórico, gurizada. Olha só, Idade Média, né? Não vou me aprofundar, como eu disse, até porque vocês têm um professor de história sensacional. É um loiro de 2 metros de altura, olhos azuis e que fala: titia, titio, pimpolhos, né? Coisa querida esse cara, né? Ele tem lá um vídeo muito interessante se aprofundando na Idade Média, falando da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, todos os acontecimentos, as figuras emblemáticas desse momento e tal. Eu só vou colocar que o trovadorismo está inserido na segunda parte da Idade Média, chamada Baixa, já é o início da decadência, digamos assim, da Idade Média, ok? Qual é a produção dessa época? Qual é a parte política e econômica lá? Feudalismo, né? Os famosos feudos, nós sabemos, a gente ouve isso aqui. Feudalismo é estudado tanto quanto o verbo to be, né? A gente ouve essa palavra durante todo o nosso segundo ano, né? Ou segundo grau, como a gente chama, agora tem um novo nome, né? Ensino médio e tal, essas mudanças, enfim. Qual é a ideologia da época, pessoal? Teocentrismo, Teo, Deus no centro do universo, ou seja, a Igreja Católica comanda toda a forma de pensar dessa época, ok? 2 momentos importantes, mais ou menos na época que o trovadorismo está sendo produzido: cruzadas, as guerras santas, né? As invasões a territórios, anexando ao território do rei que, né, deu a ordem de invasão, e legitimado pelo clero, né, pessoal, pela igreja. E a peste negra, né, pessoal? A peste bubônica, uma doença que devastou a Europa. 1/3 da população de toda a Europa sumiu do mapa nessa época. Imagina, a cada 3 pessoas, 1 foi para o inferno. Imagina, né? Então, basicamente, esse é o nosso contexto histórico onde o trovadorismo está inserido. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho desse sistema, né, que era muito usual, que era a raiz da Idade Média. Esse sistema feudal, os feudos, né, é uma porção de terra que vai aí de 200, 250, 300 hectares, tá? Isso em média. Ou seja, uma porção de terra onde tem um senhor feudal, um nobre. Ele faz o que, pessoal? Cede essa terra para alguém, né? Para os camponeses, para os servos, enfim, viverem, né? Nesse território. Eles vão produzir, né? E o que acontece? É só eles que vivem nesse lugar? É só o servo que trabalha nessa porção de terra e o senhor feudal? Não! Notem que aqui também vai se agregar um mini condado, digamos assim, um bairro, se a gente trouxesse aqui para o século XXI, né? Mas assim, ó, membros da nobreza, menos favorecidos, digamos assim, aqueles títulozinhos sem vergonhas, moravam nesse local também. Aqui, ó, os cavaleiros, né, soldados da época que
serviam para proteção local, né? Os camponeses livres, que nem todos eram servos, meio equivocado, né? Na Idade Média, a parte baixa dessa pirâmide, né, social, todos eram escravos, plebes e tal. Não, tinha os camponeses livres, tá, pessoal? E os servos, que eram a maioria, tá? Esse sistema feudal, cara, perdurou durante toda a Idade Média, ok? E se criou aqui, ó, uma relação de dependência, ou seja, o que a gente chama de vassalagem. Vocês vão ver isso lá na Idade Média com o professor Titio Titi, ok? Cara, a produção tá rápida no negócio hoje, hein? Esse sistema de vassalagem, pessoal, nós conhecemos muito bem, né? É chovendo molhado aqui, mas só para lembrar, o vassalo é aquele cara que vai receber o direito de morar na terra. Então ele vai levar sua família, vai produzir, plantar e tal. Esse cara vai receber a terra de quem? Do suzerano. Tá? Então essa troca entre vassalo e suzerano, vassalo, que a gente chama de dependência de vassalagem, como eu comentei no slide anterior. Pessoal, esse vassalo vai receber a terra, cultivar ela, ok? E cultivando, ele vai fazer uma produção para subsistência e o excedente deixar para o senhor feudal. Vai fazer pagamentos de impostos aqui também para viver nessa terra e vai criar um tipo de fidelidade ao suzerano. Quando o suzerano chamar para um conflito, por exemplo, ele vai. O que o suzerano oferece além da terra? Proteção. Ok? Então esse sistema feudal ele é, digamos assim, ó, concreto, absoluto, ele não muda. É assim que funciona durante toda a Idade Média. Ok? Passa para a nossa produção. Olha só, pirâmide social da Idade Média, pessoal. No geral, tem essa divisão aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Olha só, vocês viram que os nomes estão em espanhol? Estou tentando falar o espanhol de vez em quando. Estou aprendendo espanholzito aí. Olha aqui comigo, lá embaixo, ó, soldados, camponeses e os servos, tá? Que é um soldadinho sem vergonha, tá? Não é o cavaleiro, aquele com armadura, bonitão, que as mulheres suspiravam, né? Não, é o soldadinho sem vergonha. Acima, nós temos, aí sim, os cavaleiros, nobres, né? Os senhores feudais, aqueles que cedem a terra, né? Nós temos aqui uma parte da igreja que é a parte chinela da igreja, digamos assim, né? Os bispos, abades ali, a classe baixa do clero, né? Para melhor vocês entenderem. Até porque a parte de cima, aqui, ó, nós vamos ter o quê? Os cardeais e principalmente o Papa, né, pessoal? O Papa é o chefe máximo do clero. É ele a ordem máxima, pessoal? Não, a ordem máxima é o rei. O rei está no topo da pirâmide, ok? O rei é a representação de Deus na terra. Então, God, aqui ó, é representado pelo rei. Só que a igreja, pessoal, a instituição igreja, legitima o poder desse rei, ok? E aqui junto com o clero, o alto clero, nós temos aquela nobreza que tem títulos importantes, tipo duques, por exemplo, né? Ou os condes, que eram muito participativos politicamente, tipo braço direito do homenzinho aqui, o rei, o representante lá de cima aqui na terra, ok? Essa pirâmide, pessoal, dificilmente se modificava. Uma outra vez aí alguém ganhava um títulozinho, uma porção de terra, virava um senhor feudal. Mais um detalhe, aqui em cima não muda nunca. A gente sabe que quando esse carinha aqui morrer, bater as botas, é o filho dele, depois o neto, né? Você sabe, é hierárquico aqui, é hereditário, tá, pessoal? Isso aqui vai se manter durante toda a Idade Média. Tranquilo? Isso aqui é a nossa pirâmide social medieval, ok? Agora vamos falar um pouquinho da Igreja Católica, pessoal. Eu não tenho como fugir desse assunto, é um assunto polêmico, eu sei, mas nós vamos hoje aqui respeitar toda e qualquer forma, credo, dogma, enfim. Nós não estamos falando de fé, muito menos da existência ou não de uma força superior. Estamos falando de Igreja Católica, instituição, e principalmente nós estamos falando de pessoas. Seres humanos, carne, carbono igual a eu e você, você e eu, né? Só lembrar disso. Cara, olha esse texto aqui que interessante de um Papa chamado Inocêncio III. Olha o que ele fala sobre o rei e o clero na Idade Média. Os príncipes têm o poder na terra, os sacerdotes sobre a alma, aquela coisa mística, né? E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo,
assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Então ele está deixando bem claro, nós do clero somos muito mais importantes do que vocês da monarquia. Entretanto, o rei ainda é a ordem máxima, então eles legitimam esse poder para estar ao lado dele, ok? Participar das regras, das leis e etc. Fechou? Ah? Ele termina dizendo assim, ó, nenhum rei pode reinar com um acerto a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Ok, pessoal? Tá aqui da onde eu tirei, né, a bibliografia. Esse texto, cara, entrou para a história mostrando a força que a Igreja Católica tinha na Idade Média. Certo? Produção, por favor, para nós. Pessoal, alguns fatores aqui dessa instituição que mandava a mão de ferro durante toda a Idade Média. Pensamento teocêntrico, Deus centro do universo, formador de tudo. Visão do mundo cristã, né, pessoal? Está diretamente ligado ao quê? Perfeição e superioridade. Não erra, é perfeito. Tudo é bonito e colorido. Quem é que é preto e branco e feio? O homem, tá? Ele é imperfeito, o pecador. Tem que buscar a salvação aonde? Na igreja. Ok, pessoal? Outra coisa. Era a instituição mais rica da Idade Média, ou seja, que tinha o maior número de terras e bens, ok? 2/3 das terras, dos feudos, estava na mão de quem? Da Igreja Católica, ok, pessoal? Outra coisa aqui, ó, escrita e leitura, o conhecimento. Quem é que sabia ler, escrever, falava bem? Cara, era também o pessoal do clero, ok? As pessoas que normalmente traduziam textos, escreviam, os monges copistas, por exemplo. Cara, só para vocês terem uma ideia, nessa época apenas 2% da população era letrada, alfabetizada. A maioria eram de analfabetos. Então ficava fácil o que, pessoal? De manusear, né? Os famosos fantoches. Não esqueçam disso, ok? Filosofia da época é escolástica. Tá? Tentava explicar exatamente aquela questão, né? Nós temos duas figuras muito interessantes, tipo o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, né? Que tentavam mostrar o quê? Essas situações mundanas poderiam ser explicadas através de uma possível ciência, mas sem esquecer que quem criou essa ciência veio lá de cima. Então a explicação existencial aqui dos acontecimentos tem como ocorrer, até mesmo por pessoas de dentro do clero. Entretanto, não esqueça que quem criou tudo foi lá em cima, né? O ser superior. E a ciência propriamente dita? Pessoal, aqui a ciência, na Idade Média, ela é meio mal vista, porque dizem o seguinte, ou a arte também não existia, tudo era repressora, era mão de ferro. Mas pessoal, quem detinha aqui o poder científico também era a igreja. Por exemplo, existia lá, hoje a gente chama de químicos, né? Simplesmente mexer com algumas informações da química, da física e tal, eles faziam isso. Eles estudavam nos mosteiros, nas abadias e tal, os textos técnicos, mas ficavam para eles. Eles estudavam, por exemplo, a filosofia aristotélica, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Só que, claro, tentando sempre remanejar para o contexto que eles estavam inseridos. Começa a mexer demais com a filosofia escolástica, Deus já fica de canto, ok? Pessoal, a cultura, por exemplo, a arquitetura é muito rica nessa época. O gótico aparece, o romantismo aparece. Então nós temos a arquitetura religiosa de primeira, linda, maravilhosa, um rebuscamento olha, inigualável, né? Se só vai bater de frente, por exemplo, lá no Renascimento. Então, pessoal, dei alguns pequenos exemplos para vocês o quanto a instituição Igreja Católica dominava todos os degraus, digamos assim, dessa sociedade, ok? Pessoal, assim, ó, vocês conhecem muito bem a Idade Média. Vou dar umas dicas finais aqui para vocês de filmes que mostram exatamente essa questão social, política, econômica, bruxaria, né? Como é que funcionava? Tem uma coisa muito mística na Idade Média, né? Como ela foi muito longa, muitos séculos, nós temos muitas informações, nós temos muitas figuras importantes. Então vou dar uma dica rápida aqui, ó. Indiana Jones e a Última Cruzada, a busca do Santo Graal, né? Isso foi sempre a busca da vida pós-morte e ainda tu vai te divertir, né? Coração Valente, cara, aqui mostra a independência da Escócia. Começaram algumas independências no meio da Idade Média. Aqui o William Wallace, né, vai fazer o que? Separar ou ficar independente, fazer a Escócia ficar independente da Inglaterra. Acho que mostra bem a situação social da época, como é que eram os casamentos e tal. A prima nocte, que era uma regra grosseira contra as mulheres que estavam recém-casando.
Cruzada. Esse filme é interessante que mostra o quê? A Guerra Santa, que era o quê? As invasões dessas regiões em nome de Deus, usando a cruz aqui, ó, né, no peito, e anexava todo aquele território, né, à monarquia que mandou os cruzados para lá, tá? Olha só, O Nome da Rosa. Esse filme também é muito interessante porque mostra como é que a convivência religiosa, ou a convivência do clero, pessoal. Aqui, ó, vai mostrar sem vergonhenses, vai mostrar como é que funciona. Os monges copistas vão aparecer aqui, inclusive é uma obra baseada no livro do Humberto Eco. Grande filme. Joana d'Arc, vista como bruxa, né? Mas hoje já é canonizada. É uma figura brilhante na época que uma mulher puxou um exército, tinha um exército atrás dela, participou da Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra que tem mais do que 100 anos, eu nunca entendi esse nome, teve 116, se eu não me engano. Professores, me corrija aí de história se eu estiver errado. Cara, uma mulher que hoje é vista como santa na França. Cara, estava à frente de um exército. As Brumas de Avalon. Esse filme é interessante para vocês terem uma ideia de como é o papel da mulher nesse meio, né? Esse meio machista da Idade Média. O casamento, ter filhos, formação de família e tal. Acho bem interessante vocês darem uma olhadinha. E para fechar, 3 filmes interessantes também aqui. Rei Arthur. Esse cara, tem uma discussão histórica, poderia ter existido mesmo. Ah, mas ele era um soldado romano e tal. Mas o Rei Arthur, o famoso Cavaleiro da Távola Redonda, ou os Cavaleiros da Távola Redonda que o seguiam, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha para ver como é que é essa questão dos cavaleiros na Idade Média. Aqui aqui é a flauta mágica. Essa história é muito legal, vai falar sobre a peste negra, pessoal. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar, lembra? O flautista que chega na cidade, toca lá e os ratos começam a seguir ele. Por quê? Tinha que tirar esses ratos da cidade. Historinha bem bacaninha. É um filme um pouquinho difícil de achar, mas eu acho que vale a pena. E pra fechar, pessoal, Caça às Bruxas, com o pior ator da história do cinema. Tem um amigo que vai ficar pé da vida comigo, Nicolas Cage. Cara, esse cara não tem expressão, né? Mas enfim, Caça às Bruxas, essa coisa mística que existe na Idade Média. Certo, pessoal? Fica aí umas dicas para vocês terem uma ideia geral de como funciona a época medieval, ok? Meu, foi um prazer revê-los aqui, ó. Até a próxima aula. Tchau! Estava eu vindo para cá gravar, lembrei de vocês que estão assistindo nossos vídeos, curtindo, Brasil todo, sucesso! Grande sucesso, aula D. Estava ouvindo o Pink Floyd, lembrei, Pink Floyd muda a nossa vida, né? Os caras que estão visualizando nossos vídeos também, estão curtindo, compartilhando, sensacional! Mandar aquele abraço hoje rapidinho aqui, ó. Marie, parabéns, conquistou, mérito teu. Diego Testa, meu parceiro, meu vizinho, assiste todos os meus vídeos. Aquele abraço aqui do Bira pra ti. Aqui, ó, interior de São Paulo, tá assistindo demais os nossos vídeos. Abraço pra todos vocês aí, ok? Estamos aqui no aulad.com.br, eu sou o professor Bira, professor de literatura. Como é que vocês estão? Eu estava com saudade de vocês. Voltamos aqui para as gravações, certo? Olha aqui, gurizada. Voltamos para o trovadorismo. Só que não esqueçam que a aula anterior era a introdução, aquela parte mais contexto histórico. Lembra disso? Hoje nós vamos trabalhar a produção artística, a produção literária nesta época. Tranquilo? Produção pelo obséquio, trovadorismo, né? Por favor, mais um. As cantigas, cara. Essa é a produção que nós temos dentro do trovadorismo. Por favor, produção. Só lembrando vocês que é importante aqui, quais são as características dessa época? Só pra gente fazer um remember aqui. Língua galego-português. Por quê, pessoal? Não tinha ainda uma língua portuguesa constituída, né? A língua portuguesa de Portugal, propriamente dita. Então tinha uma mistura. Nos textos vocês vão ver que além do português ser meio arcaico, vai ter uma mistura com o castelhano, vai ter alguma coisa do provençal lá do sul da França, e o texto vai ficar um pouquinho complexo, ok? Mas a língua desses primeiros textos produzidos, galego-português, ok? Outra coisa,
O trovadorismo vem da tradição oral, né, pessoal? Que era passado via, aqui ó, gogó, ok? E toda cantiga ela era cantada, tá, pessoal? Tinha um ritmo e tinha os instrumentos, ela era musicada. Então o texto era declamado e sempre com uma sonzeira de fundo. Eu fico pensando, imagina se naquela época existisse o rock progressivo, imagina o Jethro Tull fazendo um som ali com uma flautinha e tal, que coisa linda seria, não acha? Produção pelo obséquio. Olha só, falando em instrumentos, aqui estão alguns instrumentos medievais. Poucos deles são usados hoje em dia, né, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia dos instrumentos que eram usados nas cantigas. As violas de arco, as cítaras, que é um tipo de harpinha, né? As flautas, alaúdes, pandeiros, saltérios, gaitas e assoalhos, para fazer um tic-tic-tic-tic-tic. Que coisa mais linda, né? Produção pelo obséquio, esses eram os instrumentos usados, ok? Olha só, quem eram os artistas, né? A gente está falando de trovadorismo, a arte da trova. Quem é que produzia as cantigas, pessoal? Tá aqui, ó, essas 5 figuras. O trovador, que era da alta nobreza, músico, compositor, era o capitão do time nessa época, ok? O segrel era um nobre, um pouco decadente, abaixo do trovador, poeta, mas também cantava, ok? O jogral, compositor e cantor, mas aqui tem uma flechinha para baixo, aqui vai ficando cada vez mais decadente, né? Mais produção do que aparecer, ok? O menestrel, apenas cantor, era chamado para fazer ali, né, uma voz numa apresentação de cantigas, ok? E nós temos a soldadeira, que é a mulher que acompanhava o jogral. Eu vou chamar aqui de backing vocal. Ele falava, e ela, entendeu? Seria algo mais ou menos assim. Aqui está o quinteto fantástico das cantigas, certo? Produção pelo obséquio, olha só. Esse texto aqui, pessoal, é considerado o mais antigo, ou o primeiro. Aqui é como se fosse o marco inicial da literatura portuguesa. Mas notem que tem 2 datas, 1189 ou 1198, né? Tem uma inversão ali da última dezena. Bom, o que a gente sabe é que ele foi produzido no final do século XII. É a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós. É o texto mais antigo, ou a cantiga mais antiga em língua portuguesa. Certo? Só para pegar ela como referência. Tranquilo? Produção pelo obséquio. Olha só. E agora vem a parte legal. Qual é a parte legal? Que nós vamos estudar os tipos de cantiga. E hoje vão ter textos assim, ó, românticos. Textos assim para te ficar todo oriçado. E também vai ter uns bem bagaceiros que eu sei que vocês gostam, né? Agora a produção fica assim, né? Me olhando, cuidado que tu vai usar aí. Só que eles se matam rindo ali atrás. É que vocês não estão vendo, entendeu? Mas nós temos pelo menos, pessoal, 2 tipos de cantigas. As cantigas líricas e as cantigas satíricas, ok? Dentro das cantigas líricas tem uma divisão. Produção pelo obséquio. Nós temos a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Eu costumo chamar que as cantigas líricas elas são de uma certa forma positivas. Por quê? Porque elas enaltecem, elas elogiam, elas fazem homenagens a alguém. Vamos parar assim, organizá-las dessa forma que eu acho que fica fácil para vocês guardarem. Tranquilo? Agora, as cantigas satíricas, produção pelo obséquio, nós temos também 2 tipos. A de escárnio e a de maldizer. Cara, as satíricas eu digo que pega o lado negativo rock and roll da sociedade medieval, ok? Por quê? Porque vai alfinetar, vai satirizar, vai ironizar, né? Não vai enaltecer, na verdade vai rebaixar, ok? Então agora a gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas. Tranquilo? Bora aqui comigo? Cantigas de amor. Pessoal, paixão infeliz, o amor não é correspondido, ou seja, um homem é apaixonado por uma mulher, ele declama para ela e se ajoelha perante dela e ela não está nem aí. Parece que as coisas não mudaram da Idade Média até os dias atuais, né? É a mesma coisa, nós homens, a gente faz todo um cortejo, nos ajoelhamos, abrimos a porta, flores jogadas de tudo que é lugar e elas nem aí para nós, né? Não é verdade isso? Então, pessoal, o eu lírico aqui é sempre masculino, ou seja, é um homem
homem direcionando a sua paixão, os seus sentimentos por uma mulher, mas nunca será correspondido, ok? Pessoal, o coito aqui é o sofrimento, o homem como um coitado, ok? Tipo, como se ele fosse inferior. Sabe aquela questão de suzerania e vassalagem? É como se a mulher fosse a suzerana e o homem o vassalo. Como são de classes diferentes aqui na arte, nunca vai poder se concretizar, ok? Pessoal, superioridade da dama, isso não muda até os dias de hoje também, né? Olha aqui, ó, como eu falei, ó, o homem o vassalo, a mulher a suzerana. Amor cortês, convencionalismo, é feito na corte, no palácio, alto nível, ok? Pessoal, a cantiga de amor, ela tem uma origem provençal, ou seja, no sul da França. Vocês vão notar que ainda tem uma certa influência no texto dessa região. Tranquilo? Vou mostrar um trechinho para vocês, produção pelo obséquio. Isso aqui é uma cantiga de amor, pessoal. Bem simples, bem direta. Olha só, é a cantiga da Ribeirinha, aquela considerada a primeira, o marco inicial da literatura portuguesa. Ok? Olha aqui, ó. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já moiro por vós e ai. Minha Senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Claro, vocês estão notando que a linguagem é bem arcaica, né, pessoal? Notem que aparece aqui a palavra minha senhor. Tu pensa assim, mas não seria minha senhora? É que a língua portuguesa ainda não tinha um feminino para essa palavra. Então, minha senhor é a minha senhora da época, ok? Então ele diz aqui, ó, né, eu vejo essa mulher, é uma mulher diferente, maravilhosa, branca e vermelhada, né? Com esse lado vermelho a gente pode pensar em pureza e carnal, mas também alva, com o rosto avermelhado, que ele nunca viu feia. Essa mulher vai ser sempre linda, maravilhosa. Então, pessoal, a cantiga de amor é um homem exaltando essa mulher. Vai sofrer de amor, não vai ser correspondido e assim vai ser a sua vida. Tranquilo? Produção pelo obséquio. Cantiga de amigo, ainda nas líricas, pessoal. A relação amorosa aqui agora é entre camponeses, ou seja, as classes mais baixas, ok? Outra coisa, o tema central aqui é a saudade. Mas a saudade de quem? Olha só, o eu lírico na cantiga de amigo é feminino. Sor, então quer dizer que é a mulher que compõe? Não, ok? É um trovador, um homem. Mas o eu lírico, ele se passa por uma mulher. E essa mulher está com saudade. Normalmente é saudade do seu enamorado, amante, marido que está longe. Pode ter ido para a guerra, pode ter feito alguma viagem, né? Ou pode até mesmo ter morrido e ela está com saudade dele, ok? Então aqui, ó, expõe a visão feminina do amor. Outra coisa, o amor aqui é natural e espontâneo. O que significa isso, pessoal? Que aqui vai se concretizar. Vai ter o enlace carnal. Ele vai poder pegar no mínimo na mão dela. Ele vai pegar, imagina aquela mãozinha linda, né, que estava simplesmente colhendo os aipins, né? Aquela moinha grande, suja, com aquele pretinho do lado. Que coisa mais linda, cara, né? Outra coisa aqui, ó, que diferencia da cantiga de amor é que aqui não é provençal, aqui é peninsular, é lá da Península Ibérica mesmo. Então ela é mais popular. Notem, pessoal, a diferença entre o texto anterior, da cantiga de amor, para a cantiga de amigo. Produção pelo obséquio. Notem que até a parte técnica dela muda. Vai ser sempre em 2 versos, um refrão. A gente chama isso de paralelística, tá? Muito comum nas cantigas de amigo. Tranquilo? Olha aqui, olha só, ele tem um ritmo. É um ritmo muito legal. Não sei se eu vou conseguir fazer para vocês, mas seria assim mais ou menos. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus eu é. Tinha uma repetição, porque essa partezinha, o terceiro verso, é o refrão, tá, dessa cantiga. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Então olha só, era meu amigo, agora virou meu amado. Ai Deus eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquele me mentiu do que me há jurado, ou seja, né, não tinha me jurado ficar comigo, se afastou. Então essa mulher conversa com quem? Essa menina que sente saudade do seu amado amante, dessa paixão da vida dela. Cara, normalmente com amigas,
com a irmã, com a sua mãe, e pode conversar até com aspectos da natureza, digamos assim, conversando com a lua, com as plantinhas, com o sol, com a vida, né? Onde está o meu amor, ok? Então notem, pessoal, que essas são bem tranquilas nesse sentido. As cantigas líricas de amor, um homem chora de sofrimento por uma mulher, o famoso coito, né? A dor da não concretização desse amor. A cantiga de amigo é uma mulher lamentando a falta deste homem, mas esse enlace amoroso ocorreu. Eles trocaram carícias, teve a coisa carnal, digamos assim, só que ela sente saudade dele. Tranquilo isso? Agora nós vamos para os textos satíricos, ok? Produção pelo Obséquio. Olha só, relacionado ao texto satírico nós temos dois tipos, né? O escárnio e maldizer. A cantiga de escárnio, pessoal, ela critica, mas como ela faz essa crítica? Ela faz por meio de ambiguidades, ou seja, duplo sentido. Ela deixa nas entrelinhas, é uma crítica indireta, ou seja, vai haver uma avacalhação aqui, vai ter uma alfinetada, vai ter uma ironizada, mas a gente não vai saber quem é, vai ficar no ar, ok? Outra coisa aqui, pessoal, é através de ironias, trocadilhos, jogos semânticos. Tu vai ver que o texto já é completamente diferente das cantigas líricas, ok? E aqui, ó, de um modo geral, como eu botei, ó, ridicularizam o comportamento dos nobres, denunciando aquelas atitudes que não são legais naquela época, ok? Eu coloco aqui, ó, denunciam as mulheres, por exemplo, que não seguem o código de amor cortês. Mas na verdade, cara, aqui a crítica é em qualquer nível, só que a gente nunca vai saber quem é que está sendo criticado. Quer ver, ó? Produção, pelo Obséquio. Olha isso aqui, ó. Esse texto do João Garcia Eliade, ele vai falar mal de alguém. A gente não vai saber quem é, mas o que ele está falando mal? Ele diz assim, ó: ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Está chamando essa mulher de feia, velha e louca, ensandecida, maluca, enfim. Quem é essa mulher aqui? Não sei, mas quando ele for cantar esse texto a ela, vai chamar ela de feia, velha e sandia. Então, aqui é uma cantiga de escárnio. Está pegando algum defeito dela, pelo menos na visão do Joãozito, né? O João vê isso naquela mulher, vai lá e escreve essa cantiga de escárnio. Agora notem a diferença para a próxima, por favor, a cantiga de maldizer. Diferente da cantiga de escárnio, a de maldizer, a crítica é direta. Claro, só para te ter uma ideia, vai aparecer muitas vezes até o nome da pessoa que está sendo criticada. Então, cara, tu imagina a situação. Olha aqui, ó, crítica de modo direto, explícito, identificando a pessoa satirizada. A linguagem é ofensiva, e aqui vem a parte legal, palavras de baixo calão. Ou seja, vai aparecer palavrões. Palavrões, que massa isso! Olha só que maravilha! No meio de uma Idade Média vão ter cantigas de maldizer que vão usar palavras de baixo calão, xingamentos, vai rebaixar alguém. Pessoal, olha só. Tratam das indiscrições amorosas de nobres e membros do clero. O que significa? Que aqui a cantiga de maldizer não pega só as classes baixas, popular, vai para aquele alto nível. Lembra do vídeo anterior que tinha aquela pirâmide social? Lembra só? Então, cara, vai lá em cima também e vai criticar. E vai aparecer palavrões. E agora vem a parte que eu gosto, que é aquela parte do Deus, produção pelo Obséquio. Olha só, a vontade era tanto de falar da canção de maldizer que eu peguei dois exemplos para vocês. O primeiro deles, olha só que legal, é do João Garcia Eliade também. Pode ver que ele fez tanto lírica quanto satírica. Diz assim, ó: Martim Jogral, que defeita, sempre convosco se deita a vossa mulher. Vede-me andar suspirando, e vós deitado gozando, vossa mulher. Do meu mal não vos doeis, morro eu e vós fodeis vossa mulher. Olha só, cara, pareceu o cara tá falando do nheco-nheco ali da saramandaia, né? Do ritmo aqui. Cara, do casal, bicho. Imagina isso aqui no meio de uma Idade Média. Que sensacional, né? Olha um outro exemplo, por favor. Esse aqui já é do Fernando Esguil. Olha que interessante, ele vai colocar o próprio nome na cantiga que ele fez. Olha que sensacional, ele diz o seguinte: a vós, dona abadesa, de mim, Dom Fernando Esguil, né? O Esquil, na verdade, estas duas vos envio, porque sei que sodes essas, dona, que as merecedes.
4 caralhos franceses e 2 edous ao prioressa. Cara, tá direcionando a mulher, é disso que tu gosta, então toma o que te mandaram, né? E ele já bota ali aquela palavra, aqui ó, pessoal, se for menor de idade aqui, tá, aqui é a arte, aqui é a arte. O meu chefe ali atrás tá rindo, de repente eu já tô sendo até demitido, mas isso aqui é a arte medieval, ok? Então notem que é de mal dizer, realmente chuta o balde. Pessoal, só pra você ter uma ideia, quem é que bebe daqui aí na história da literatura? Um cara chamado Bocage, por exemplo, um cara chamado Marquês de Sade. E lá no Brasil vai aparecer um cara chamado Gregório de Matos Guerra. É óbvio que eles vão beber daqui, cara. Eles vão chutar o balde cada um em seu contexto, em sua época. Certo, gurizada? Então estão aqui os 4 tipos de cantigas. 2 líricas, amor, amigo, e 2 satíricas. Qual mesmo? Diz aí pra mim. Escárnio, maldizer. Feito? Por favor, olha só. Após a passagem desse tempo foi feita uma reunião de todas as obras da época. Claro que muitas se perderam, foram queimadas. A gente sabe que o cunho da Idade Média, a ideologia é teocêntrica, a igreja está por trás, então muito texto foi perdido, foi queimado, infelizmente. Mas o que sobrou para nós, tá, foi parar no que a gente costuma chamar de cancioneiro. O que é um cancioneiro, pessoal? É um local, né, é uma junção de todas essas obras. Então tu junta todas essas cantigas produzidas, cria como se fosse um livrão, né, algo que englobe todas elas, e a gente chama de cancioneiro. Os 3 cancioneiros mais conhecidos e os que existem até hoje se chamam o Cancioneiro da Vaticana, que fica lá na cidade do Vaticano. E nós temos 2 em Lisboa, a da Ajuda e da Biblioteca Nacional de Lisboa, ok? Tem muitas cantigas aqui, cantigas líricas, satíricas, estão todas reunidas, ok? Aqui do lado eu até botei uma fotinho como é que eles guardavam, como é que é uma folhinha aqui, ó, uma página do Cancioneiro de Ajuda. Da Ajuda, ok, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Então, cancioneiro é uma reunião de obras de cantigas medievais, certo? Um detalhezinho, produção pelo obséquio, rapidamente aqui falar do Dom Diniz, o rei trovador. Esse cara foi um dos que mais produziu, na verdade foi o que mais produziu cantigas nessa época. Ele era um rei, realmente. Ele fez aqui, ó, 138 composições, mas o mais interessante do Dom Diniz, para falar da vida, da biografia dele, é que esse cara protegeu também outros artistas, textos de outros trovadores da época. Então o Dom Diniz, o rei trovador, né, medieval, simplesmente entrou para a história como um dos que mais fizeram cantigas nessa época e por proteger outros artistas da época. Tranquilo, pessoal? Guardem esse nomezinho, Dom Diniz, figura importante na Idade Média. Por favor, produção, só para fechar aqui com vocês, foi só cantigas que teve na Idade Média? Não, né, pessoal? Nós tivemos também uma pequena produção em prosa. Ela foi pequena, mas inversamente proporcional de importância, porque alguns textos aqui são muito marcantes. Todos vocês, está no imaginário popular, já foi gravado para o cinema, todo mundo já ouviu pelo menos falar em algumas dessas histórias. As novelas de cavalaria, pessoal. As novelas de cavalaria, elas são feitas em prosa, mas são assim, ó, narrativas longas em prosa, mas elas são feitas em versos, ok? E fala o que nessas novelas de cavalaria? A gente está falando dos cavaleiros, né, pessoal? Aqueles caras com armaduras, os suspiros das donzelas com a sua espada, com o seu sinal aqui, né, o seu crucifixo no peito e tal, né? As grandes aventuras desses caras. Então vai mostrar o que? As aventuras desses cavaleiros, divulgar os valores próprios da época, honra, lealdade, hombridade, coragem, né? Os ideais cristãos, a gente sabe que os cruzados defendiam os ideais, né? Tudo era em nome de Deus, né? E outra, pessoal, existem alguns ciclos onde as obras foram colocadas, Os 3 principais ciclos das novelas de cavalaria é o ciclo clássico, o ciclo carolíngio e o ciclo bretão, também conhecido como arturiano. Arthur, lembra alguma coisa? Produção pelo obséquio, olha aqui, ó, Rei Arthur é uma boa lembrança de novela de cavalaria medieval. Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Nós já vimos, nós conhecemos realmente a história desse cara. Até no vídeo anterior eu dei uma dica lá de filme pra vocês. Vocês assistiram os filmes que eu indiquei lá no outro vídeo, hein? Beleza. Tenta assistir todos, cara. Tenta assistir todos, isso vai ajudar bastante para te entender aqui o contexto dessa época,
Olha só, a demanda do Santo Grau, vocês veem isso em outro filme que eu indiquei também. Por exemplo, como é que é o Indiana Jones e a Última Cruzada, né? O que é o Santo Grau, né? O cálice lá onde foi derramado o sangue de Cristo, né? Aqui, ó, o Amadis de Gaula, Tristão e Isolda. Aqui, essas duas novelas mais relacionadas ao amor entre um cavaleiro e uma dama, né? Então, tá aqui, novelas de cavalaria. Fizeram algum sucesso nessa época? Fizeram, só fizeram. Mas ainda o que dominava a época medieval eram as cantigas. Tranquilo? Produção, só para nós terminarmos aqui. Foi um prazer estar com vocês. Aqui, ó, até a próxima aula. Tchau! Agora eu já posso gravar. Aqui, ó, deixa eu ver como é que eu começo aqui. Vou pensar assim, ó. Eu vou mandar os abraços hoje pensando, deixa eu ver, assim, ó, um Pearl Jam de fundo. Ah, vocês conhecem a música Black, né, do álbum Ten? Sensacional. Aqui, ó, quero mandar um abraço hoje pra quem? Deixa eu ver aqui, ó. Amanda Beidak. Ô, queridona, tu tá assistindo meus vídeos, já conversamos, trocando umas ideias. Um beijo do Bira pra ti. Olha esse nome aqui, cara. Alejandra Benzi. Essa menina é de Taubaté, interior lá de São Paulo, tá estudando para medicina. A menina é colombiana. Queridona, um abraço do Bira aqui pra ti, vai dar tudo certo, hein? Olha aqui, eu quero mandar um abraço também pra Camila Cristina, valeu. Aqui, ó, Rita de Cássia, Fernanda Teodoro, valeu pelas palavras. Ó, o pessoal todo falando, impressionante. Cara, sensacional. Felipe Vitti, foi meu aluno, agora tá assistindo minhas videoaulas, sensacional. Tony Ávila, cara, o cara é de Franca, interior de São Paulo, pessoal de São Paulo, interior de São Paulo, sensacional, tá assistindo o aulad.com.br direto. Tony, aquele abraço para teus parceiros aí que estão assistindo nossos vídeos também, certo? Deixa eu ver aqui, Gabriela lá, olha que interessante, né? Lá. Olha só, ela não é a única, várias falam assim, pô, por que eu não tenho um professor assim? Pô, cara, tô aqui, sou teu professor. Claro que a gente não pode ter aula lá em Roraima, lá em Pernambuco, em Brasília e tal, mas tô aqui no YouTube contigo, então é só acompanhar o prof, certo? Qualquer coisa que vocês precisarem, só prender o grito. Tchau!